Fala pessoal, aqui é o Murilo. Nesse vídeo a gente vai começar a configurar os nossos testes de integração. O Babbler já desenvolveu alguns endpoints, já criou teste unitário e agora a gente vai contribuir com o QA, a gente pode contribuir adicionando testes de integração. Para esses testes de integração, a gente vai usar algumas ferramentas como o JUnit 5, o MockMVC e os test containers. O test container é uma biblioteca do Java que permite que a gente execute testes integrados com um banco de dados, só que num ambiente isolado, né? Não vai ser um ambiente local, não vai ser um ambiente de produção. Ele vai levantar um container com o nosso banco de dados e rodar os testes e no final o container morre, né? Então, para isso, a gente já pode ir para o código e começar a adicionar as nossas dependências, né? Para adicionar dependência no projeto, a gente pode vir aqui em pom.xml aqui, e a gente pode começar a adicionar as dependências do teste container que a gente precisa. Para isso, a gente pode ir no site do próprio teste container aqui, e aqui, se a gente for em Quick Start e selecionar o JUnit 5, a gente já consegue ver aqui as dependências, né? A gente pode copiar aqui essas três, colar aqui dentro da tag dependencies, não cola fora, senão não vai funcionar. E aí a gente tem que adicionar mais uma dependência que é a do Postgres, né? Para isso a gente pode vir aqui e pesquisar por Postgres Module, trocar aqui para Maven, copiar e colocar lá também. Beleza, adicionamos as dependências, a gente pode clicar nesse botão aqui para os módulos serem carregados. Beleza, tá tudo instalado. Aqui ele está reclamando, acho que tem uma versão mais nova, né, desse módulo. É só clicar aqui e aí a gente pode dar um update aqui e deixar na última versão mesmo. Beleza, 5.9, agora tá tudo certo aqui. O que a gente vai fazer agora, a gente pode fechar isso. Agora a gente pode abrir aqui a pastinha de testes e a gente pode começar criando um package chamado integration. Agora a gente vai criar uma classe, a gente vai chamar ela de test containers. Test container. E aí essa classe ela vai implementar uma interface do JUnit, do before all callback, que isso vai permitir que a gente sobrescreva esse método before all do JUnit e antes de todos os testes serem executados, o container vai ser levantado com o banco de dados. Então, para isso, a gente dá um implements aqui. E aí a gente pode pôr before all callback. Before all callback. E aí ele já mostra aqui a do JUnit. A gente seleciona aqui, beleza. Agora, a gente precisa criar uma instância do test container. A gente vai primeiro criar ela aqui, private static final. E aí a gente pode usar a classe Postgres SQL Container, já até mostra aqui. E a gente pode chamar ela de Postgres SQL Container do mesmo jeito, só começando com a letra minúscula, né? E aí a gente vai instanciar a classe, né? A gente vai dar um new na Postgres SQL Container. E aí a gente pode passar um parâmetro que é o Docker Image Name, que é a imagem do Docker que a gente quer colocar aqui, né? Que a gente quer que suba antes dos testes serem executados. Vamos ver aqui onde é que está. Se a gente for em Resources no Docker Compose, a gente consegue ver a versão que foi configurada aqui do Postgres. A gente pode copiar e colocar a mesma lá. Assim a gente mantém tudo na mesma versão. Aqui, tá?
Agora a gente pode configurar o nome do banco, que é o with database name. A gente pode pôr users. A gente pode dar um ponto aqui também, configurar o username, que vai ser admin. E a password a gente pode colocar root. Eu estou colocando tudo igual o Babler colocou aqui no Docker Compose, tá? Ó, se você reparar aqui, tem users, o nome do banco, admin e root. Então tá tudo igual aqui. Não tem muito segredo. Depois disso, a gente vai sobrescrever o método do before all, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente vai dar um override aqui. A gente vai dar um public void aqui. Before all. Extension context. Tá, e aqui nesse método a gente vai fazer uma verificação. A gente vai validar o container está sendo executado já. Se ele não estiver sendo executado, a gente vai configurar a porta de execução dele, né? Aquela porta que, se a gente olhar aqui também no Docker Compose, é a 5432, é a porta que vai ser exposta para que a API se conecte ao banco, né? Se não estiver sendo executado, a gente vai configurar essa porta e vai startar o container. Então, para isso, a gente pode voltar aqui, colocar um if, se o Postgres container .is running. Então, se ele não estiver sendo executado, a gente vai setar a porta, né? Set port bindings aqui. Esse parâmetro aqui, ele vai receber uma lista aqui, né, de strings. Então, a gente tem que colocar um list.off. Dentro a gente põe a porta que a gente quer, que é a 5432. Desse jeito aqui a gente pode pôr lá mesmo, ó. Certo? E aqui embaixo a gente pode dar um start nesse container já. Antes de executar os nossos testes, a gente vai fazer a verificação. Se o container não estiver sendo executado, a gente configura a porta e start o container. Beleza? Então, aqui, essa configuração já está pronta, já está ok. Beleza, agora que a gente já configurou o teste container, a gente vai criar uma interface chamada Integration Test. Ela vai ser uma interface de anotação personalizada, né, que a gente vai compor ela com várias outras anotações que a gente precisa para os testes, né? Então, para isso a gente vem aqui no package de integration, a gente pode criar uma classe Java aqui e chamar ela de Integration Test. Ela vai ser uma interface aqui, né? E beleza, a gente pode criar. Aqui a gente pode pôr um arroba aqui nessa interface. E aqui em cima a gente vai começar a adicionar as anotações que a gente precisa para ela, né? Vou pôr algumas anotações aqui. Não precisa se preocupar muito com o que essas anotações aqui significam. As que forem mais importantes eu dou uma explicação rápida do que é. Essa Spring Boot Test aqui indica que o teste é baseado nessa classe principal que a gente tem aqui na nossa main, né? Nessa MS Users aqui. Então aqui a gente precisa indicar a classe, né? Classes, e aí a gente põe MS Users application.class aqui. A gente põe também o Active Profile. E aí a gente vai colocar Integration aqui. Esse Active Profile é quando a gente for executar os testes, qual configuração ele vai ler. A gente tem duas aqui já, que é a de Dev, do ambiente de desenvolvimento, e a de produção, que por enquanto não tem nada.
mas eu quero que seja uma específica para o teste de integração, então eu vou criar uma nova aqui, com configurações que sejam personalizadas para o teste de integração. Então a gente pode vir aqui em teste, criar um new directory, resources, e aí a gente pode até copiar isso aqui. A gente vai criar um novo arquivo. A gente pode chamar ele de application-integration.yaml. Seguindo o mesmo padrão aqui da outra configuração. E a gente cola a configuração igual estava ali. Só que para a configuração dos testes de integração, eu não quero que o flyaway seja executado. Então eu vou colocar aqui como false. E beleza, acho que é só isso que a gente precisa por enquanto. Pode trocar aqui, pode fechar aqui. Active Profiles, vamos adicionar mais algumas. Tem a Extended With. Aí a gente pode pôr a nossa classe, né, do teste container que a gente configurou. A gente precisa adicionar as anotações do mock MVC, que é o autoconfigure web MVC, e a do mock MVC. E a última que a gente precisa é a auto import configuration. Import auto configuration, na verdade. Eu acho que é só isso mesmo, tá tudo certo aqui. E agora a gente pode criar um primeiro teste aqui, só para a gente ver se a configuração que a gente fez está ok ou se vai precisar alterar alguma coisa. Então, para isso, a gente vai criar uma classe nova, Java, e aí a gente vai... a gente pode chamar o teste de user controller test e T no final, porque é um teste de integração. A gente está testando a controller também, então a gente pode chamar de user controller teste e T no final. E aqui a gente vai começar a configurar o nosso teste de integração. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar essa classe com a interface que a gente acabou de criar. Beleza. E aqui a gente vai injetar a dependência do mock MVC aqui. A gente pode dar um auto-hide e private mock MVC. Beleza, isso vai permitir que a gente execute acesse os métodos do mock MVC, né? Então a gente vai fazer agora, a gente vai criar o teste mesmo, né? Então a gente pode usar a anotação @teste do JUnit para indicar que é um teste. Embaixo a gente pode usar a display name. Acho que o Babler já até falou isso com vocês, mas a display name a gente vai usar para dar um nome bonito para o teste, né? O jeito que o teste vai ser mostrado na execução ali, na hora que for executado. A gente pode chamar should return all users. Porque a gente vai fazer um get no endpoint users e ele tem que retornar todos os usuários, né? E aí a gente cria o método do teste aqui mesmo. A gente pode chamar de void, porque ele não retorna nada, e chamar com o mesmo nome ali de cima, should return all users, tudo junto. Aí, aqui, a gente vai usar o método do mock MVC. A gente vai usar o método perform dele. E aqui a gente pode selecionar o método HTTP do mock MVC, né, que é o get, que a gente vai usar para fazer a chamada no endpoint e retornar o resultado. Então a gente põe o get aqui. Aqui dentro a gente vai indicar qual é o endpoint que a gente vai chamar.
Então a gente vai chamar o users. Aqui embaixo a gente vai usar um método chamado endExpect, que a gente vai usar para fazer as asserções, né? A gente pode dizer que a gente espera que o status seja ok. A gente precisa importar o método do result matchers aqui, né? Importamos, ele agora está ok aqui, e a gente precisa importar o get também. Importamos o get e agora ele está reclamando de outra coisa aqui, ó. Ele vai dizer que a gente precisa adicionar uma exceção na assinatura do método should_return_all_users, né? Então, beleza, a gente pode clicar aqui, ele já adiciona pra gente um throws exception aqui direto e aí ele vai parar de reclamar. Tá, e aí se tiver tudo ok aqui, a hora que a gente executar os testes, ele vai passar, mesmo que não tenha nenhum usuário. E a primeira coisa, a gente precisa ver se o Docker está rodando aqui, então eu tenho o meu Docker rodando. E aí a gente pode clicar aqui e executar o teste, vamos ver se ele passa ou não. Ó, se eu abrir a janela do Docker aqui, a gente pode até ver o container sendo criado aqui. Olha lá, ó, o container foi criado. Vou diminuir aqui. Agora os testes foram executados com sucesso, não deu nenhum erro. E se eu olhar aqui o container, e já não tem mais o container aqui, acho que ele só demorou um pouquinho para atualizar. Então a gente pode diminuir aqui. Por enquanto a gente só fez um request, não tem teste aí, né? A gente só performou um request. Por enquanto não tem nenhum usuário cadastrado nessa base de dados. Então ele está fazendo um get nesse endpoint, está retornando 200 porque está ok. A gente fez o request com sucesso, então retornou um 200, mas provavelmente ele está retornando um array vazio lá. Então, o que a gente precisa fazer? Inserir alguns usuários antes do teste para poder validar se esses usuários vão ser retornados no endpoint get. Então, vamos fazer o seguinte, para adicionar os usuários de teste aqui, a gente pode fazer o seguinte. Antes do get, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma user entity chamada user test1. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a user entity .builder e aí a gente vai adicionar os parâmetros que precisa, né? Então a gente vai adicionar age, a gente vai pôr a idade de 30 aqui, adicionar mais um parâmetro que é o name, aí eu vou chamar ele com o mesmo nome daqui, user test1, e aí embaixo eu dou um build para ele criar o usuário. Tá. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou copiar e vou criar um user test2. Só para ter mais um aqui, não ser só um usuário. Então eu vou copiar aqui, trocar aqui e trocar a idade aqui para 40. Beleza, então eu tenho os dois usuários, mas eles não estão sendo salvos ainda na base de dados. Para a gente salvar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar injetar a user repository aqui antes dos testes, né? Então eu vou dar um outro auto-hided, vou dar um private, user repository aqui. Beleza.
E aí a gente já consegue acessar o método save da user repository. A gente vai colocar aqui user repository ponto save. E aí a gente vai pôr primeiro o user test1 e depois fazer a mesma coisa aqui com o user test2. Beleza? Então ele vai criar primeiro, ele vai fazer o build desses dessas duas entidades aqui, desses dois usuários. E depois eu vou salvar um, depois o segundo. Tá. Beleza, a gente vai fazer o request e a gente pode adicionar algumas validações agora, né? Para fazer as validações, a gente pode usar o JSON Path, né? Que a gente vai usar dessa forma aqui. A gente pode dar um outro endExpect. E aí a gente pode pôr JSON Path, olha, do Result Matchers, JSON Path. E aí o JSON Path ele tem uma forma, ele tem um formato para você poder fazer requests e validações em cima dele. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um cifrão. Quer dizer que dentro de todo o response body, a gente vai ter... eu quero validar que ele tenha um tamanho 2, né? Porque eu estou colocando 2 usuários, eu quero que ele retorne um array com 2 usuários. Então, eu posso usar um método hasSize aqui. 2. Ele vai querer que eu importe aqui, beleza. Size. Tá. Beleza, uma outra validação que a gente pode fazer é validar os nomes que vão ser retornados nesse array, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um endExpect JSON Path, do mesmo jeito, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui name, a gente vai pôr primeiro o cifrão aqui, a gente vai usar essa expressão aqui com a chave e um asterisco, ponto name, porque não importa o index, a gente quer validar que a chave name do retorno tenha os dois nomes que a gente criou, né? Então a gente coloca aqui o name e aí a gente põe contains in any order e aí a gente põe os dois nomes de usuários que a gente criou aqui, né? User1 e o user test2. Beleza? Da mesma maneira a gente vai fazer com a idade, porque a gente quer validar que tem as duas idades aqui, né? Que é 30 e 40. A gente pode fazer até copiar aqui, ó, da mesma forma, fica mais rápido. E aí a gente troca aqui o name por age. Aqui a gente não vai validar uma string, então a gente vai pôr aqui 30 e 40, né? 30 e 40. Então são números inteiros. E por enquanto eu acho que está ok de validação. Ó. Então a gente já pode executar o teste. O container foi executado, os testes foram executados e passou sem nenhum erro. Vamos fazer um teste para ver se a gente está validando isso corretamente, porque se a gente não está tendo algum falso positivo, então a gente pode colocar um teste aqui com alguma coisa errada aqui, alguma validação errada, e validar se vai dar alguma diferença mesmo, se a gente está fazendo esse request ok. Então vamos tentar de novo aqui. Beleza, agora deu um erro, então quer dizer que tá tudo ok, né? Então a gente pode ver aqui que a gente fez um método get no endpoint users. Ele retornou um 200 aqui. E a validação deu errado aqui no name, que a gente espera que fosse um user test1 aqui. Mas aí ele não retornou, ele retornou o one ao invés do one com 1 na frente.
Então tá tudo ok. A gente já pode encerrar esse vídeo por aqui, ele ficou um pouco longo, mas a gente já conseguiu cobrir bastante coisa. A gente já adicionou as dependências do projeto, configurou a classe do teste container, criou uma interface de anotação personalizada, a gente criou um arquivo de configuração YAML para que seja executada, para quando os testes forem executados usar essa configuração. E a gente criou um teste para ver se estava tudo funcionando na GetUsers. Então a gente já cobriu bastante coisa. E aí a gente pode continuar no próximo vídeo. A gente vai fazer um teste no GetUsersById, que é um endpoint que o Babbler vai criar. E por esse vídeo é só, então. Espero que tenham gostado. Se vocês fazem os testes diferentes, acharem que falta alguma validação, vocês podem deixar nos comentários, entrar em contato com a gente vai conversando por aí. Então, beleza, falou, valeu, até mais.